Buenas, Romildo Bolzan, gostaria de agradecer por o senhor nos receber na sua casa, para a gente poder gravar essa entrevista. Agradeço pela oportunidade de estar aqui no Café com Zine. Eu que agradeço, muito obrigado por ter vindo também. Desculpa a demora de te atender, acabamos protelando muito. A gente estava tentando desde o ano passado, né? Agora deu certo. 2023, um dos primeiros cafés que a gente está gravando. Romildo, como foi a sua entrada na política e com quantos anos o senhor entrou no PDT? Bom, vamos dizer assim, eu nasci num ambiente político, né? Quando eu nasci, meu pai era diretor da escola rural aqui em Osório e vereador. E logo em seguida, em 63, se elegeu prefeito. E como prefeito, eu tinha 3 anos de idade, nasci em 60, 4, 5, 6 anos. O pai sempre me botou assim, estimulado, junto com ele, para viajar ao interior, para fazer algumas andanças, estar próximo. Entendeu? Nunca me deixou ficar muito longe daquele ambiente político. Meu final de semana em Osório, geralmente era um final de semana que ele me botava no carro e nós íamos para o interior de Osório. Osório, naquele momento, era tudo que tinha aqui. Osório eram 13 municípios, na verdade. Então, Maquiné, que é município hoje, Tati, Terra de Areia, todos esses municípios, domingo de tarde, domingo de manhã, era a forma do pai, juntamente com o vice-prefeito, com seus secretários, fazer uma volteada lá para ver como é que estavam as estradas, as barragens, as construções, aquelas coisas próprias de olhar de perto as coisas que estavam andando. Eu ia junto. Então, na verdade, desde criança, fiquei muito próximo de um ambiente político. E sempre desejei estar fazendo política. Aí depois, logo em seguida, me filiei a um partido, inicialmente ao MDB, porque todos nós estávamos no abrigo do MDB. Mas assim que o PDT surgiu, automaticamente fomos para o PDT, onde fiz minha primeira candidatura a vereador. Com 21 anos, me elegi vereador em Osório, pelo PDT, em 82, e criamos a condição, então, de iniciar uma trajetória política. E pensando um pouco sobre o seu pai, como era o perfil parlamentar dele? Ele foi deputado estadual também, né? O pai tinha um perfil político muito executivo. O pai, na verdade, foi prefeito e o perfil político do pai muito mais era de praticamente coordenar atividades, realizar atividades, planejar atividades, do que propriamente um perfil parlamentar. Um perfil de debater projetos, de criar projetos. O pai era um homem prático, pragmático e extremamente objetivo. Quer dizer, não tinha muito rodeio, não tinha muita paciência de ter capacidade de dialogar, de conversar, de conciliar, de buscar as coisas. O pai era um homem extremamente prático e objetivo. Então, o perfil dele foi muito mais um perfil executivo do que propriamente. Acho que os 3 mandatos de deputado nele, embora ele tivesse um papel relevante, foi líder da bancada há muito tempo e tudo mais, mas o papel fundamental dele, eu acho que o que mais caracterizou ele foi exatamente nos momentos que ele pôde ser executivo. E naquele momento, secretário-geral do MDB, depois presidente do Tribunal de Contas, prefeito de Osório, diretor de escola. Acho que esses perfis se enquadram mais no perfil, assim, vamos dizer assim, político do pai. Uhum. E pensando na ideologia, trabalhismo, o que é ser trabalhista para o senhor? Olha, trabalhismo é um princípio político de valores. Creio que é uma compatibilização completa com prioridade absoluta do trabalho. Quer dizer, é um Estado que intervém, é um Estado que age, é um Estado que ocupa o espaço, exatamente no sentido de proteger aqueles que estão menos protegidos. Ou seja, o trabalhismo é uma ideologia que procura fazer uma melhor distribuição de renda através do salário, procura proteger o trabalho e procura rigorosamente criar uma condição de que todos tenham igualdade para terem oportunidades. E tu faz isso melhor do que ninguém por meio da educação. Então, a ideologia trabalhista é um partido é um nacional desenvolvimentismo, é um privilégio às atividades que são nacionais, e privilegia aquilo que a potencialidade brasileira, os trabalhadores brasileiros, o empreendedor brasileiro faz, cria as condições para isso, cria os mecanismos para isso, seja através de crédito, seja através da educação, seja através do fomento à indústria, seja através da questão agrícola, seja através da reforma agrária, mas procura criar um ambiente de trabalho onde todos têm as oportunidades para sobreviver e viver e empreender e se dar bem. Não é para enriquecer, mas é simplesmente para criar uma condição mais igualitária, numa sociedade mais igualitária. Para mim, os valores do trabalhismo são a intervenção do Estado na capacidade de promover o desenvolvimento social e o bem-estar na economia. Para mim, passa muito por tudo isso. Genial. Nesse sentido, como articular os interesses do setor privado com as expectativas do setor público? Eu acho que o público tem que interferir onde o privado não responde, ou onde estrategicamente o bem maior é o bem do povo brasileiro.
Eu, por exemplo, entendo que tudo aquilo que é essencial e básico à atividade econômica, como energia, como subsolo, como minerais, como petróleo, como tudo aquilo que diz respeito à nossa capacidade de criar uma condição de crédito mais fácil, ou seja, todos aqueles bens que são rigorosamente bens que são comuns à água, né? Tudo isso diz respeito ao bem público, e esse bem público tem que ser gerido pelo Estado. Essa história criada pela grande mídia de que permanentemente o Estado gere mal as coisas, isso é uma falácia. Na verdade, o que existe às vezes é uma questão de, talvez, uma mudança de filosofia, mas o Estado tem que ter o controle absoluto sobre os meios de produção, que são meios para todo mundo produzir, porque isso vai facilitar o acesso a todos. Para mim, passa exatamente por aí. Então, essa questão da iniciativa privada é quando o Estado está numa atividade que necessariamente não precisa ser provida pelo Estado, que estimule, então, o privado a fazer parte, a tocar as coisas. Isso não está excludente de absolutamente nada. Mas o que mais me coloca numa posição assim de publicização, de publicidade de bens públicos, está exatamente na capacidade do Estado ter o domínio dos bens para que todos possam ser geridos para que isso tudo possa ser beneficiado para todos e não fique na mão de meia dúzia explorando com tarifas, com valores, com o valor do bem de consumo, com o valor da matéria-prima, de modo que não possa depois usufruir de uma maneira mais coletiva e melhor para todo mundo. Estamos aqui em Osório. Osório é uma das cidades do Rio Grande do Sul com um dos maiores IDHs. E enquanto eu era servidor da Secretaria Estadual da Saúde, eu lembro de ter dado um curso aqui para a 18ª e no posto de saúde chamava bastante atenção, enquanto na maior parte das outras cidades tem uma realidade de filas, dificuldade de ter acesso aos serviços básicos de saúde e tinha oportunidades de acesso em qualquer atendimento no própria unidade básica de saúde. Nesse contexto, foi na sua gestão como prefeito que a cidade teve a implantação do primeiro parque eólico do Rio Grande do Sul, inclusive o segundo maior da América Latina, né? Como foi a sua gestão à frente da Prefeitura de Osório para alavancar esses resultados que a cidade tem e qual a importância dos royalties que tem para o desenvolvimento da cidade? No nosso tempo, nós assumimos a prefeitura em início de 2005, quer dizer, ganhamos as eleições em 2004, em 2005 assumimos a prefeitura, e a partir dali a gente teve alguns planejamentos, né? Basicamente um projeto muito claro de fazer da cidade uma estruturação, quer dizer, criar as condições de estruturação da cidade, criar as condições de distribuir serviços de modo que todos pudessem se beneficiar igualitariamente de todas essas questões. E passou por um trabalho amplo de infraestrutura e também passou por um trabalho amplo de organização, de qualidade dos serviços executados. Quando tu fala isso, tu fala na saúde, tu fala na educação, tu fala na segurança do bem-estar das pessoas, na questão esportiva, na questão das praças, tu faz uma coisa ampla. O primeiro momento que a gente teve foi criar uma condição de separar determinadas rubricas, recursos que eram carimbados em Osório e fazer um fundo. E esses são os royalties da Petrobras. Os royalties da Petrobras foram excluídos do custeio da prefeitura. Criamos ali uma condição de fazer um fundo que pudesse financiar obras de infraestrutura e depois atuamos em outras frentes para melhorar a receita, que era basicamente a questão de ICMS da Petrobras. E obtivemos sucesso nisso lá para 2007, aproximadamente, 2007, 2008. E aí Osório se tornou o 7º município arrecadador de ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Bom, com isso foi muito mais simples e muito mais fácil tocar as coisas, né? Porque daí Osório, de uma hora para outra, nós estávamos num projeto de infraestrutura. Osório hoje tu pode andar em qualquer quadrante que é 100% pavimentado. Tu anda em qualquer quadrante, tu vai encontrar iluminação pública em todas as áreas, tu vai encontrar saneamento em todas as áreas, tu vai encontrar praças em todas as áreas, tu vai encontrar estradas do interior completamente urbanizadas e qualificadas, tu vai encontrar serviços de educação em todas as áreas, serviços de creche, pós-saúde. Tu vai encontrar o que tu encontra no centro da cidade, que geralmente se destina ao bem-estar do centro da cidade, tu vai encontrar distribuído em todos os bairros da cidade. Aqui nós estamos numa ponta da cidade, logo ali na frente tinha um loteamento, era um loteamento habitacional da prefeitura, feito por nós compramos vários, fizemos 800 lotes, hoje é um bairro completamente urbanizado, e dava uma qualificação de serviço. Então, todos os serviços que a cidade, que as pessoas mais abastadas tinha também. Tu falasse em saúde. Saúde é um processo de integração absoluta, quer dizer, tu tem que facilitar o acesso das pessoas à saúde. Tu não pode simplesmente criar as condições de transportá-las, tu tem que facilitar o acesso das pessoas à saúde, principalmente na saúde básica. Mas aí funciona a qualificação num posto, significa também uma política pública, o hospital aqui é beneficente, com o hospital local como área resolutiva, como compra de serviços,
como situação também de criar não apenas uma média complexidade, mas uma alta complexidade. Aí tu cria um sistema que seja resolutivo às pessoas, tu não pode deixá-las na mão. Quer dizer, tu tem que criar facilidade do atendimento aos serviços. Então, Osório se tornou uma cidade com IDH extremamente alto. Por quê? Porque, na verdade, tu tinha tudo aquilo que estava à disposição das pessoas tinha qualidade e não tinha exclusão de ambientes. Tu podia andar em qualquer ponto da cidade, no interior do município, nos bairros, os bairros mais acanhados, os bairros mais humildes, todos eles dispunham dos mesmos serviços que qualquer outra ponta da cidade tinha. Então, foi uma visão geral desse conceito. Ah, fantástico. Quais são as dificuldades de se tornar e de ser uma liderança política? A liderança política não acontece por acaso, né? Ninguém é feita por portaria. Quer dizer, de repente tu escala um cara, bota lá e acha que o que a política te proporciona são oportunidades. A política te proporciona a oportunidade de ser candidato, te oportuniza, às vezes, tu concorrer e teres um mandato, não importa o tipo de mandato, se é prefeito, vice-prefeito, vereador, deputado, governador, isso é o de menos. O que importa rigorosamente aqui é tu teres uma oportunidade para desenvolver. E na medida que tu desenvolve, e na medida que tu tem trabalho aceito pela população, entendido pela população, correspondido pela população, que a população verifique em ti um agente extremamente positivo naquilo que ela imagina o que é bom para ela. No momento em que tu consegue passar isso para as pessoas e ela cria o elo de confiança, tu gera uma liderança, cria-se uma liderança. Assim como tu leva muito tempo para fazer uma liderança, é muito simples e é muito fácil às vezes destruí-la. Então tem que ir com muita calma nisso. Nunca creia que simplesmente tu chegou num ponto que a liderança está constituída, que tu acha que tu é o cara, porque o primeiro tombo tu vai ver que tu não é nem um reizinho. A liderança é provada, testada e confirmada todos os dias, porque as pessoas esperam de ti correspondências em todos os sentidos, todos os dias, na medida que tu é vamos dizer assim, um agente positivo nas comunidades, em qualquer sentido, seja na fala, seja na orientação, seja na ação, seja em qualquer posição que tu tenhas que fazer. Então, a liderança se consolida na medida que ela se consolida e se legitima todos os dias em que as pessoas demandam a ti. O senhor, enquanto presidente estadual do PDT, foi a última gestão onde a gente alcançou 3 deputados para o PDT e um a mais, inclusive, na coligação, além de ter sido 7 deputados. 8 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Um senador. E um senador. Como foi ser presidente estadual do PDT? No Rio Grande do Sul. Acho que a presidência de um partido ela demanda alguns conceitos básicos, entendeu? Demanda alguns conceitos que são mínimos e que tu tem que ter preocupação permanente com isso. Em primeiro lugar é tu criar as condições de que em todos os municípios tu esteja organizado, mas não é simplesmente ir lá fazer uma executiva e criar uma executiva e depois colocar ela na gaveta, ou seja, bota no depósito, bota na prateleira e nunca mais assiste. Porque uma direção partidária tem que necessariamente assistir, atender, procurar, buscar, se relacionar e ter aquele infra-relacionamento interno, que é exatamente a capacidade de nós criarmos uma situação de permanente atenção. Ou seja, eles demandam, nós podemos responder, o partido tem que criar mecanismos que possam assessorá-los em demandas também das questões de formulação de políticas, de conceitos gerais, de teses, e auxiliá-los nesse particular, quer dizer, criar um ambiente de discussão das questões macro, de definir candidaturas, de definir posicionamentos de coligações. Eu acho que os 7 anos que eu estive na presidência, a gente criou um ambiente muito propício de discussão, de debate, de relacionamento e de presença. Acho que isso foi fundamental, porque na medida que tu tem um partido vivo, tu gera a condição de criar mais lideranças, as lideranças se estimulam, se colocam à disposição e a gente tem, por consequência, uma conjuntura melhor interna e sendo visibilizado de fora como uma organização política capaz de produzir resultados, as pessoas, o eleitor também passa a ter confiança em ti. Então isso é fundamental, quer dizer, não basta simplesmente tu estar bem internamente. Quem te olha de fora tem que entender que ali tem um conteúdo que me responde, como cidadão, como eleitor, como membro da população. Então essa relação tem que ser uma relação que gere efeitos e gere resultados. Então, para mim, um partido vivo, atuante, permanente, presente, assistido e também demandado e demandante, consegue estabelecer com certeza uma relação muito melhor com a população. Foi basicamente esses conceitos que a gente implementou naqueles 7 anos. Como foi a sua entrada no Grêmio? O gremista eu sou de criancinha, né? Essa é uma coisa que eu não tive muito. Eu tive 2 questões que eu não tive a opção de ser, graças a Deus, não tenho nenhum arrependimento disso. A primeira é ser gremista, né? Porque o meu pai me associou com 3 anos de idade aqui em Osório. Tinha aquelas coisas que vendia-se títulos do Grêmio, tinha gente que vendia para fora, então me associei com 3 anos de idade. E a outra foi a questão também de ter um vínculo político partidário
assim, na esteia do pai. Quer dizer, o pai estimulou a gente a seguir a mesma orientação partidária. E de modo particular, quando o Brizola retornou, em 79, sinceramente, eu vivendo aqueles ambientes só de luta democrática, de luta política, sem uma consistência teológica, o Brizola voltando, deu um tom e uma nitidez para o discurso que parecia que tudo que ele falava soava como música na cabeça da gente. Porque veio um novo debate, veio uma nova discussão, veio uma liderança que estava propondo coisas que ninguém entendia e que às vezes ficavam ressentidos, como o caso da geleia geral, que era o MDB. O MDB é uma geleia geral, e era. Todos nós estávamos lá, quer dizer, o PT estava lá, as lideranças políticas estavam todas lá. Então era uma geleia geral, na medida que as coisas foram se distinguindo, cada um seguiu o seu rumo, cada um foi para o seu partido. Inclusive, tem históricos, hoje em dia a política é tão dinâmica, que tem históricos do MDB que são bolsonaristas, e dá para entender isso, né, quanto a exatamente quem a gente lutou. Mas para mim, ter esse acesso ao Grêmio foi uma coisa assim que se oportunizou na minha vida por intermédio do pai. O pai estava saindo do conselho do Grêmio, o pai era conselheiro do Grêmio desde 1967, o pai estava lá há mais de 30 anos, estava querendo sair e tal, e aí vamos fazer o seguinte, como naquele tempo se negociava muito as questões de tradição familiar nos conselhos dos clubes, o pai disse, eu vou sair, meu filho fica, entra meu filho, quer dizer, o pai ficou até morrer e eu entrei, né? E depois daquela conjuntura, nos embates do conselho e tal, chegou em 2012, a gente estava num ambiente para o retorno do presidente Fábio Koff. E aí, no ambiente do retorno do presidente Fábio Koff, aquela discussão toda lá, eu tive os embates com o Odônio no conselho, e o Koff resolveu escolher 6 pessoas para serem seus vice-presidentes. E uma delas escolhidas fui eu. Por ele, da pessoa, da cabeça dele. Ele foi lá e me escolheu. Eu conhecia ele, claro. Ele era muito amigo do pai, eu conhecia ele. Ele tinha como presidente da Corsã e eu como prefeito de Osório. Muitas vezes nos relacionamos politicamente e tal. Mas ele me convidou. E eu não tinha tido nenhuma experiência anterior no clube, eu não tinha trabalhado em nenhuma área executiva do clube, simplesmente no conselho. Fiquei ali, entrei no Koff, se elegeu, me elegi junto por consequência, e 2 anos depois acabei presidente, ungido naquela conjuntura. Então foi uma coisa assim que, quer dizer, eu entrei a convite dele e virei presidente nas mãos dele, e depois virei um presidente também, tanto muito campeão como ele, apesar de um ano de insucesso, mas depois virei um presidente também que criou um ambiente de vitória no clube. E quais foram os aprendizados como gestor do Grêmio? Ali foram vários, ali eu tive várias experiências, né? Porque a primeira experiência foi a desconfiança, quer dizer, tu ultrapassar a desconfiança. Quer dizer, o ambiente que tu tinha que te legitimar como presidente. Quando nós ganhamos as eleições, eu ganhei na conjuntura do Koff. Essa história de tu achar que tu vai ganhar lá, agora tu é o cara, que isso? Por favor, não te bota no teu lugar. Então, eu sabia que nós íamos passar por um momento de legitimação. E o momento de legitimação no mandato implicava em ter um projeto para o clube. E o meu projeto para o clube era, inicialmente, 2 coisas. Primeiro, colocar o clube no seu eixo financeiro. Eu não acredito em nada, muitas vezes a esquerda é criticada porque gasta demais. É possível fazer política pública com responsabilidade fiscal. Eu não vejo como não é possível fazer. Dá para fazer. Entendeu? Então, o Grêmio, a primeira coisa que buscou foi a responsabilidade fiscal. Nós colocamos o clube dentro do tamanho que ele podia e tínhamos um projeto também de fazer o crescimento da base e aproveitamento da base. E foi o grande sucesso do Grêmio. Quer dizer, nós trouxemos o aproveitamento da base. Quantos jogadores da base surgiram naquele período? Praticamente o Grêmio se sustentou muito não com aproveitamento, não somente com o aproveitamento esportivo daqueles jogadores, mas foi isso. Então, austeridade e base e a formação de um elenco barato, mas também com jogadores que pudessem ainda ter bastante vontade de crescer na carreira e terem vontade de se confirmarem na carreira. Isso deu para o Grêmio aquela situação de 2015, quando nós assumimos, criar uma condição de ser 3º lugar no Brasileiro, com um time modesto, depois campeão da Copa do Brasil em 16, campeão da Libertadores em 17, vice-campeão mundial, campeão gaúcho depois 5 vezes seguido, campeão brasileiro de aspirantes, e aí vai, quer dizer, então, campeões da Recopa Gaúcha, que é um título menor, mas é um título. Então, o que a gente cria a partir disso aqui? Tu tem que criar naquele momento uma legitimação, que foi o momento. Depois tu tem um momento do sucesso. Quer dizer, tu legitimou, tu consolidou depois tu teve um momento do sucesso. Então, a gente convive com o sucesso no clube de futebol. A gente convive com aquilo que são o resultado do trabalho, que são as vitórias do campo. Então, eu passei pela legitimação, passei pelo sucesso, passei por aquela questão até de certa forma, uma certa exagerada idolatria, porque o futebol, assim como te bota para cima, te bota para baixo. Depois passei o insucesso, tivemos um ano do rebaixamento,
que foi um ano terrível, então deu para experimentar a legitimação, o sucesso e o insucesso, e experimentei no último ano a recuperação. Tu quer dizer o seguinte, o que eu tive de experiência, vamos dizer, de vida no Grêmio? Todas. Não faltou absolutamente nada, entendeu? Mas eu faço o balanço do meu mandato. Dos 8 anos que a gente esteve lá, a gente conseguiu criar uma execução, uma realização orçamentária com 70 milhões de superávit. O último ano que nós perdemos 120 milhões de arrecadação, que deu um susto, né? Mas mesmo assim deixamos condições de crédito, tanto é que o Grêmio veio logo em seguida e usou esse crédito para construir um novo time. Vai ter dificuldades, porque a realização orçamentária deste ano é outra, mas o Grêmio tinha uma reserva, tinha uma coisa que sustentou mesmo com a queda de receita até a metade de 2022. Então, essas experiências que eu vi no Grêmio foram experiências de vida que não me faltou absolutamente nada. Legitimação, sucesso, queda e recuperação. Foi isso. O que o senhor pode trazer dessas experiências do Grêmio para o PDT? Na verdade, a política partidária é muito mais racional. A política partidária tem uma racionalidade muito mais acentuada. As relações com a sociedade se dão, umas vezes, numa demanda de muito mais paciência, de muito mais parcimonia, porque, na verdade, os resultados não são rápidos. O futebol é o seguinte, domingo tu perde, quarta tu perde, tu já tem crise. Mas tu ganha domingo e ganha quarta, está tudo resolvido. Quer dizer, então a questão emocional, emotiva, passional do futebol cria para ti uma situação de rapidamente dar respostas, e os projetos de longo prazo muitas vezes têm dificuldade. Na política não. Na política tu pode utilizar o espaço de mais tempo, tu pode criar uma condição de um discurso de construção, que a sociedade tem, de certa forma, uma certa paciência. O que tem que existir sempre, tanto na política quanto no futebol, é um propósito. Né? Tu não pode chegar num lugar simplesmente para sentar na cadeira. Tem que ter um propósito para te fazer alguma coisa. Tu tem que ter objetivos muito claros de onde tu quer chegar. Se tu chega lá simplesmente pela vaidade, senta na cadeira e tu não vai e nada tem para fazer, realmente tu não vai fazer nada, tu vai passar em branco. Agora, se tu tem propósitos que possam claramente estabelecer os teus rumos, tu vai, mesmo com um pouco mais de tempo, mas justificando esse discurso, e esse discurso logo em seguida sendo percebido que está correspondido na prática, tu vai conseguir fazer as coisas. Então, planejamento, organização e propósito, sem sombra de dúvida, são as coisas mais importantes de uma administração. E valores, né? Valores morais também. Desde a sua gestão à frente do PDT, nos últimos anos o PDT gaúcho perdeu quase 30 mil filiados, é o partido que mais perdeu filiados. Nós aí tínhamos essas 3 cadeiras de deputado federal, senador, 8 de deputados estaduais. Caiu atualmente a bancada federal para 2 deputados e a de deputado estadual para 4. Na sua avaliação, quais os motivos para essa queda do PDT no Rio Grande do Sul? Olha, nós fomos, em alguns lugares, substituídos ideologicamente. Né? O PT conseguiu ter vamos dizer assim, aonde nós representamos politicamente, temos sustentação política, o PT nos substitui em vários lugares. E isso justifica muito claramente isso, quer dizer, aonde o PDT é forte, continua sendo forte, o PT não existe. E onde o PDT enfraqueceu, o PT nos substituiu. Então, são situações muito claras. Então, a primeira coisa foi o nosso enfraquecimento de base, foi o nosso enfraquecimento de quadros, foi o nosso enfraquecimento de discussão. E a nossa relação com a população também se tornou muito distante, muito parlamentar, uma discussão política, vamos dizer assim, muito formal. Nós deixamos de frequentar as atividades de base, deixamos de frequentar os meios que a sociedade se cria, e quando a gente se afasta disso, automaticamente a gente tem um reflexo, porque tu vai fazer parte da política absolutamente convencional. Eu sou candidato, vou lá buscar meus votos, esses votos são para a legenda, mas sem articulação política, sem um contexto de dizer o seguinte, eu tenho um grupo que está pensando, tem um grupo de apoio que ajuda a formular uma política partidária. Quer dizer, eu acho que a gente se afastou demais dos movimentos, a gente se afastou demais dos debates, não importa se é movimento social, se é movimento sindical, nos afastamos de tudo aquilo que diz respeito às organizações comunitárias e sociais. E aí que tu vai num leque de trabalhadores, aí tu vai num leque empresarial. Quer dizer, o trabalhismo sempre aconteceu dessa maneira. Ele convivia perfeitamente com vários tipos de pessoas, identificações políticas, mas convivia e tinha propósitos muito claros, que eram estabelecidos exatamente nos governos nacionalistas, os governos que tinham visão estratégica de desenvolvimento do país e tudo mais, propostas de educação. Então o PDT se ausentou disso, e na medida que se ausentou também perdeu quadros, e quando perdeu quadros, perdeu qualidade, quando perdeu qualidade, perdeu debate, e quando perdeu tudo isso, perdeu conteúdo, perdeu capacidade de formular. Eu acho que o trabalho mais importante que nós temos agora é de recuperar esse espaço. Genial. Pensando na conjuntura política estadual, tivemos o governo Sartori, parcelamento de salários, um governo Eduardo Leite com
algumas privatizações, sempre focado na parte dos custos da administração pública do Estado e pouco no desenvolvimento. E nós estamos com resultados muito ruins, né? Hospitais filantrópicos aí com demissões, com parcelamento de salário. Na educação, nós estamos com os piores resultados de evasão, por exemplo, os índices mais elevados. O nosso IDEB está muito ruim, o que nos tira um pouco da esperança de um futuro melhor. E nesse contexto todo, mesmo com esse arroxo, com todas essas medidas que foram tomadas, o Rio Grande do Sul, na lista de estados que arrecadam, foi o estado que teve a maior queda de arrecadação comparado com os outros estados depois dessa gestão do governo Leite. Se o senhor fosse governador do Rio Grande do Sul, o que faria diferente? Olha, o que eu vou te dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o Rio Grande do Sul precisa... Está muito chato esse discurso de que o Estado não tem capacidade financeira. Está muito chato esse discurso da contratualização do Estado, das dívidas do Estado, do emaranhado, dos comprometimentos do Estado. Está muito chato essa coisa de todo mundo se acostumar com isso e não buscar nenhuma alternativa. Tá? Então, a primeira coisa que eu faria era romper esse ciclo ruim. Quer dizer, criar definitivamente um discurso para romper esse ciclo ruim. E o que, sinceramente, o Rio Grande do Sul precisa hoje é de qualificação de serviços. E, para fazer isso, tem que zerar as coisas e mudar a fórmula de fazer, mudar principalmente a metodologia, a didática de fazer. Quer dizer, a metodologia de fazer e a didática de fazer. O Rio Grande do Sul, se tu for procurar aí, tem quadros extremamente qualificados jogados em todos os cantos. Se tu for buscar na área da saúde, tu encontra isso. Se tu for buscar na área da educação, tu encontra isso. Se tu for buscar na área do desenvolvimento, tu encontra isso. Se vai na área de engenharia, tu encontra isso. Se tu vai buscar na área de desenvolvimento, tu encontra isso. Se tu vai buscar na área de financiamentos, tu encontra isso. Só que está todo mundo acostumado em fazer a mesma coisa há muito tempo. Então a primeira coisa é zerar a conta. Vamos reciclar tudo isto e vamos buscar alternativas de fazer uma nova metodologia de conversar com a sociedade, principalmente buscar novos resultados e com uma nova prática de fazer, com uma nova didática de fazer. E quando eu falo isso, principalmente eu me refiro à educação e à saúde, que são as coisas mais próximas que tem para fazer. Os quadros estão aí. Tá? Como é que tem estados que conseguem estabelecer uma política de repassar para os municípios uma completa responsabilidade educacional? Porque junto disso vem acompanhado de um sistema pedagógico, de um sistema educacional, de qualificação de professores, de estimulação de salários e principalmente de repasse de recursos para fins materiais. Quer dizer, para ter a escola instrumentalizada numa biblioteca, em laboratórios, em condições de fazer isso. E hoje em dia, a nossa bandeira, que é a escola, às vezes, do tempo integral, ela pode estabelecer de outra maneira. Nós não precisamos deixar a criança 100% do dia na escola. Quer dizer, tu tem tantas zonas. Não é mais aquela história convencional. O que é a escola de tempo integral? A escola recepcionando a criança o dia inteiro. Né? Esse esquema, se não tiver a família próxima e aceitando, não tem como dar certo. Eu, quando saí da Prefeitura de Osório em 2012, nós tínhamos 100% das escolas em tempo integral. Tivemos que fazer o projeto 2 vezes, porque as famílias não se integravam no primeiro momento. Depois passaram a se integrar em parte. Entendeu? Então esse é outro. Mas hoje tu tem tantas coisas que tu pode fazer. Na nossa época, por exemplo, tu cria equipes, nós tínhamos a biblioteca itinerante, nós tínhamos as turmas de leitura. Os pais tinham sacolas de leitura que levavam para as famílias da volta do entorno da escola para distribuir. Então tem várias formas de fazer. O que nós precisamos são de metodologias novas, criar condições novas. E tudo isso tu pode fazer onde o Estado, na verdade, faça o disciplinamento pedagógico, faça o disciplinamento curricular, faça o mínimo e dê as condições de repasse financeiro para que as escolas, no primeiro nível, depois no ensino fundamental e no ensino médio, consigam ter essas condições. Então, o que está faltando é metodologia. Recursos humanos nós temos. Recursos, se forem bem colocados e bem aproveitados, nós temos. O que falta, na verdade, é criar as condições para tornar o serviço de excelência. E que isso envolve todo esse projeto. Repasse de recursos, projetos pedagógicos bastante fiscalizados e adequados, implica na remuneração adequada de um professor, porque tu não vai mais um professor de 20 horas ou com uma metodologia de ensino total, tu vai pagar o mesmo salário, tu tem que gratificar o professor para que ele se estimule a fazer isso de uma maneira definitiva, como se fosse a última coisa, a profissão da vida dele.
entendeu? Se qualificar, proporcionar tudo isso, e a mesma forma na saúde. Então eu acho que nós temos que ter uma atitude nova diante do costume, do mau costume, de se acostumar a fazer a mesma coisa sempre e geralmente a porcaria. Está na hora da gente dar um basta em tudo isso e criar uma condição nova de convivência do Estado com a sociedade. Pude observar na sua trajetória como prefeito de Osório e também como presidente do Grêmio, enfim, o quanto teve influência na questão da melhoria orçamentária e o quanto essa disponibilidade de recursos pôde proporcionar os resultados que foram alavancados. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, ele tem um orçamento de cerca de 70 bilhões e comparado à União, que tem mais 5 trilhões de arrecadação, é muito desproporcional, né? Então, o governo Lula anunciou aí o PAC 3 com orçamento de investimento em infraestrutura, enfim, no Rio Grande do Sul, que é uma maquiagem do orçamento, né? Vamos combinar, é uma maquiagem do orçamento. Equivalente a um ano do que o Estado tem de arrecadação para tudo, né? Como poderia melhorar essa questão financeira do Rio Grande do Sul? Olha, eu não vejo a solução rapidamente de fazer isso do ponto de vista numérico, do ponto de vista de caixa. Eu vejo que a solução está em direcionar melhores os recursos e criar políticas mais resolutivas e mais qualificadas, né, com os mesmos que estão aí. Nós não precisamos ir muito longe, aquilo que eu acabei de te dizer. Quer dizer, já que dificilmente tu vai conseguir criar uma condição, porque quais são as receitas tradicionais de tudo isso? Né? Eu crio maior contribuição para financiar o caixa dos aposentados, eu crio os fundos de previdência, eu crio não sei o que lá, eu pioro a questão do IP Saúde, crio as condições para financiar melhor o IP Saúde, tirando tudo dos servidores e tal. Tudo é receita igual, entendeu? Então eu não vejo mais nisso a solução, porque isso é a mesmice. Esta é a mesmice. Então, para sair da mesmice, eu acho que nós temos que fazer um projeto onde o centro de tudo isso esteja o planejamento correto, a questão da metodologia correta, a questão do propósito correto e qualificando os recursos humanos para executar tudo isso. E os recursos humanos já estão aqui dentro. Entendeu? Então eu não vejo, nesse primeiro momento, se nós formos pensar apenas na capacidade de maior dinheiro no caixa, a gente não vai fazer absolutamente nada. Se a gente for pensar apenas na resolução dos problemas estruturais que o Estado vive há muito tempo, nós não vamos fazer absolutamente nada. Para enfrentar isso, tem que ter uma atitude muito clara de que os projetos pedagógicos, os projetos estruturais, os projetos também de todas as áreas que são fundamentais, incluindo a segurança pública, tudo isso pode ser feito a partir dos recursos humanos que já temos com metodologias novas, com formas de atuar na segurança nova, com forma de atuar na educação nova, com formas de fazer saúde nova. Se forem municipalizar, vamos ver como vamos municipalizar com propósitos muito claros. Eu passo nesse primeiro momento não com a capacidade de fazer mais dinheiro, eu passo com a capacidade de estimular o servidor a criar coisas novas e ter projetos novos de resolução do Estado para as políticas públicas. Eu acho que, para mim, passa por aí. Se eu fosse o governador, eu começaria por aí, revolucionaria o servidor e as práticas e revolucionaria os novos serviços, criaria as condições para os novos serviços serem prestados de excelência. E em relação à conjuntura nacional, o terceiro governo Lula, esse contexto de polarização, qual é a sua avaliação? Eu não gosto disso. Eu vou te ser bem franco, eu não gosto da polarização da forma como está. Não creio que seja, não creio que seja a saída para o país esse jogo político de que tudo que o Lula faz às vezes está anistiado e que tudo que os outros fazem às vezes também está condenado. E a mesma forma, tudo que o Lula faz está condenado e os outros estão anistiados. Essa polarização, para mim, cheira, vamos dizer assim, a um mofo, cheira a uma situação tão ruim do ponto de vista da capacidade de inteligência que, sinceramente, né, não é possível que o país possa viver somente de duas lideranças ou de dois segmentos, esquerda e direita, e que não tenha na esquerda outras visões que possam ser muito mais, terem muito mais respostas na vida pública. Da mesma forma na direita, de onde nós não estamos mais, da mesma forma na direita. Quer dizer, eu creio que essa monopolização interessa e é estimulada por ambos os lados, e pelo PT também. O PT é um partido hegemônico. O PT é um partido hegemônico. E, lamentavelmente, por ser um partido hegemônico, muitas vezes convive muito mal com aqueles parceiros. Por isso que, muitas vezes, nós do PDT somos chamados de puxadinho. Porque, na verdade, a gente não consegue, às vezes tem até pudor e às vezes tem até medo de ser criticado por não estar com eles. Vamos combinar, a melhor coisa que aconteceu nessas eleições, lamentavelmente, foi a crítica do Ciro Gomes, porque ele conseguiu sair de um polo. Não teve correspondência política nem eleitoral, sabe por quê? Porque neste momento se
colocou na sociedade que o bem maior era derrotar o fascismo. Então perdeu-se o espaço da discussão mais ideológica, mais concreta, mais resolutiva, mais administrativa, mais política, capaz de dar essas soluções que é revolucionar a máquina pública. Para esse tipo de debate nós não tivemos espaço. Não tivemos, lamentavelmente. Tivemos espaço para quê? Olha, aqui tem mais chance de vencer, então vamos depositar os votos naquele que podia derrotar o fascismo. Entendeu? E o fascismo, por sua vez, aglutinou-se todo num só para derrotar o Lula. Então, esse tipo de debate político no país, um dia nós vamos pagar muito caro por tudo isso. Nós vamos pagar muito caro pela falta de não ter a sintonia de que quanto mais despolarizado, quanto mais plural, quanto mais claro for o debate político, mais a sociedade ganha. E quais são as suas perspectivas ou expectativas em relação às eleições de 2024 aqui no Rio Grande do Sul? É um cenário muito, muito cedo ainda para avaliar. Eu acho que, no nosso caso, no PDT, nós temos que ter a meta de manter e, se possível, ampliar os quadros municipais, as prefeituras municipais, manter e ampliar também o número de assentos nas câmaras municipais, né? Acho que para nós seria fundamental tudo isso. Acho que essa correlação de forças que existe ainda de direita e esquerda, ela perde um pouquinho o sentido num cenário de política municipal, porque valem muito mais as forças locais que estão em jogo às vezes. E as forças locais às vezes não se colocam tanto numa disputa ideológica, se colocam numa disputa às vezes de grupos políticos, de relacionamentos e talvez de capacidade de maior mobilização de uma liderança local. Então ela se perde muitas vezes num debate assim, mas isso também, se tem uma liderança que possa estimular esse debate de cima aí, que é direita, esquerda, tudo polarizado, tem gente que ainda vai propor isso. Talvez os grandes centros ainda se criem uma situação alternativa. Mas as eleições municipais vai passar muito mais por quem tem melhor estrutura, melhor identidade, melhores quadros políticos, melhores propostas para os seus municípios. Eu acho que não vai ser um debate muito polarizado como foi o debate nacional. Uhum. Romildo, como professor, eu vejo em sala de aula uma mudança dessa nova geração nas formas de se relacionar, de se comunicar, se conectar, enfim. E como a gente pode atualizar o trabalhismo para essa juventude que está num momento diferente, conectado nas redes, e como que o partido ou como que a política atinge atualizar o trabalhismo para essa nova geração? Olha, para mim, a tua pergunta é a pergunta a ser respondida pelo partido inteiro, quer dizer, como é que o partido estrategicamente vai conseguir dar o salto de qualidade, ou vai mudar a sua prática, ou vai mudar o seu comportamento, ou vai mudar as suas relações, de modo que ele possa se tornar um interlocutor social confiável. Tá? E um discurso que possa ser, vamos dizer assim, capitalizado pela juventude, que tenha ressonância nos mais jovens e que tenha ressonância na sociedade em geral. Quer dizer, eu fui professor também 2 anos, lecionei em cursos de graduação, mas eu vou te dizer o seguinte, assim, ó, eu lecionei em 2010, 2011, por aí, e hoje creio que está muito mais avançado, muito mais adiantado esse sistema de entendimento social, esse ensino à distância, de certa forma, desmobilizou muito. É uma coisa que eu particularmente acho terrível tu massificar o ensino à distância. Acho que a escola unida, a escola reunida, a escola, o aluno presente, é uma coisa que nessa... Agora, para nós impactarmos essa massa de gente, o PDT precisa mudar completamente a sua forma de se relacionar com elas. Em primeiro lugar, o PDT tem que fazer um discurso novo, aproveitando valores políticos, aproveitando aquilo que significou na história, mas colocá-lo na contemporaneidade, colocá-lo no momento de hoje, fazer um discurso correto, buscar quadros políticos, criar um discurso positivo, ter estratégia política para isso. E vamos combinar, nós abandonamos isso. Essa é uma autocrítica que nós temos que fazer, porque o nosso discurso não se atualizou 1 minuto. Hoje, quando a gente tem, vamos dizer assim, uma eleição que tu cria um grande número de quadros políticos, eles são quadros eleitorais, quadros que muitas vezes vêm para o partido por uma necessidade eleitoral, mas jamais, grande maioria, não se constitui em quadros ideológicos, não se constitui em quadros de formação, não se inclui em quadros de debate, de organização partidária, de organização social, não se inclui aqui. Eles são a própria organização do seu mandato. O mandato é o que mais vale. Então o PDT tem que se reciclar muito nessa questão de como estrategicamente se posiciona e que seja um partido que possa formular e ter reciprocidade.
Eu vejo que o que tu colocas é o grande desafio que o PDT tem para sobreviver. É o grande desafio que o PDT... Se eu me dissesse qual é a fórmula que eu tenho para isso, a única certeza que eu tenho é que tu tem que acertar o discurso e tem que voltar a interagir de uma maneira muito mais forte com a sociedade e tem que ter um discurso muito melhor, propositivo e contemporâneo, que entenda esse momento, mas que não perca os valores políticos que a gente teve, mas que sirvam para também atender a demanda da atualização. Milton, quero te agradecer muito pela oportunidade de gravar essa entrevista. A gente, quando tentava procurar no Google algo, encontrava mais sobre o Grêmio, né? E foi muito bacana poder conhecer um pouco mais sobre a trajetória e o seu pensamento político. E espero que quem estiver nos acompanhando no canal tenha também essa oportunidade de conhecer um pouco melhor do seu pensamento político. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Desculpa te fazer vir aos olhos, né? Mas aqui é o nosso chão. Eu sei que para ti fica um pouco difícil, a gente demorou um pouquinho, mas também fiquei extremamente satisfeito com o nível do debate que a gente pode aprender aqui contigo e com os teus ouvintes.